E agora vamos para o vídeo 2 sobre os problemas graves que as empresas de buffet enfrentam no seu dia a dia e como solucioná-los. Se você não assistiu o vídeo 1, eu vou deixar aqui em algum local a descrição para você ir lá assistir. E se você não me conhece, meu nome é Tainara Lima, eu sou consultora jurídica em gestão de qualidade empresarial, também organizadora de eventos e atuo exclusivamente neste mercado, dando consultoria para fornecedores, onde a maior deles, os meus clientes, são buffets, né, empresas que trabalham com alimentação. Então eu acompanho dia a dia, entro na cozinha, ou seja, eu conheço a sua dor, porque em vários momentos eu estou do lado de cá, eu estou na posição de buffet, aí atendendo os meus clientes e sabendo quão difícil é vender comida nesse país, que a gente está trazendo um conteúdo jurídico, empresarial, realmente direcionado para você. Então, sem mais delongas, que eu quero que esse vídeo fique curtinho, porque eu sei que você não pode ficar aí muito na frente do computador, né, do celular, eu vim trazer mais 5 problemas. Eu trouxe 5 no vídeo anterior e aqui eu já vou falar quais serão todos esses 5. Então vamos lá. Itens não inclusos, como lidar com eles, e sejam estrutura, mobílias ou outro tipo de alimentação, montagem e desmontagem, controle de entrada, consumo de bebida por parte de menor e, por fim, as bebidas trazidas pelos contratantes. Normalmente esses itens dão problema e aí eu vou começar a falar sobre ele, como a gente vai solucionar. Vamos lá. Itens não inclusos. Normalmente, qual que é o problema que surge? Principalmente quando o buffet é itinerante. Ele tem lá a mesa mineira, só que ele não dá a mesa, ele dá os itens, os insumos, os alimentos. Né? Então, a primeira coisa que eu dou a dica, tira esse nome mesa mineira, coloca roda mineira, roda de boteco, enfim, alguma coisa que não remeta à mesa. Porque é muito comum o cliente falar assim, uai, cadê a mesa? Você não dá, tá escrito aí que ia ser a mesa mineira. E normalmente a mesa quem precisa dispor é a decoração ou o próprio contratante. Então muda essa nomenclatura e deixe, né, muito claro lá no seu contrato, no seu orçamento, que os contratantes deverão providenciar a estrutura onde vai ser colocado, né, onde vai ter a disposição deste item a ser servido. Outro ponto, ligar o ar que tá quente. O 2 é montagem e desmontagem. Deixe claro no seu contrato quanto tempo você precisa para montar uma festa. Acontece, às vezes, do espaço, ele ter que vender, né? O espaço, ele não deu exclusividade no final de semana para o seu cliente. Ele vendeu o dia. E assim, às vezes, o buffet tem mais de uma festa, ele pede para entrar no dia anterior. Tem lugares que é muito comum, por exemplo, eu estou no Espírito Santo, aqui a galera não é muito de trabalhar de madrugada, já São Paulo, no Rio, é muito comum, a montagem entra de madrugada, então você precisa falar o seguinte, olha, eu preciso de no mínimo 12 horas, 6 horas, 4 horas, e aí você precisa resolver com o seu cliente este momento onde o espaço precisa estar limpo e desimpedido. E quando eu falo do espaço que tem a comida, é essa questão, né? Ele fechou o dia para cliente, não fechou todo final de semana. Então vai ter a situação que ele teve uma festa no dia anterior, então ele não consegue liberar o espaço no dia anterior. Então, se você espaço, você já vai dizer para o seu cliente que ele vai estar liberado 12 horas antes. E às vezes essas 12 horas vai dar de madrugada. E sim, quem é o cliente que contratou o espaço vai ter que entender que a decoração só pode entrar, né, a partir daquele momento. Por quê? Antes disso tem uma outra festa. Por que o espaço não pode ter mais de uma festa, gente? Né? Só que isso precisa realmente estar muito bem claro. Agora, em relação à desmontagem, a mesma coisa. Fale quanto tempo você precisa para desmontar e alinhe com o espaço. Porque, por outro lado, acontece de espaços que acabou a festa, ele fecha a porta, o responsável vai dormir e ele só quer voltar ali no domingo ou na segunda-feira.
Ok, mas e se eu tiver uma festa? Se eu sou itinerante e tenho um churrasco no outro dia, as minhas peças não podem ficar retidas. Então tem em contrato que você, né, tem o direito de retirar suas peças. E aí você precisa alinhar com o contratante, se isso vai ter custo extra, e também com o espaço. Já pensou? Você tem um churrasco no outro dia e suas peças estão lá retidas, porque por questão de procedimento interno, a casa não fica aberta para desmontar. Como é que resolve isso, gente? Conversando 30 dias antes, porque a festa não acontece no dia e os problemas são solucionados se a assessora, por exemplo, saber que precisa administrar isso. E aí vai precisar de quê? Um segurança a mais? Alguém para ficar? Normalmente isso só estoura porque ninguém falou disso antes. E aí descobre na hora da festa. Para mim, a responsável, óbvio, é a cerimonialista, que precisa olhar todas essas questões. Mas na falta dela, você vai ficar esperando? Faça você, que é o buffet itinerante ou o buffet fixo, as regras quanto à montagem e desmontagem. Controle de entrada, meu Deus do céu! O assunto polêmico. Na verdade, não é que ele seja polêmico, ele é difícil de administrar. Por quê? Controle de entrada depende de uma boa lista, depende de alguém que esteja ali controlando, que na maioria das vezes não é o buffet, porque ele não vai se autocontrolar. Então é importante que ele tenha em contrato que ele exige uma pessoa de responsabilidade, de confiança dos contratantes, que esteja lá para fazer esse controle conjunto, a fim de que não haja divergência, porque há de convir que é péssimo você se autocontrolar. Né? Então, eu, quando na posição de assessora, eu alinho com o buffet, eu faço essa contagem e eu deixo claro, noiva, passou. Né? Até porque, na maioria das vezes, a gente tem RSVP, a gente já consegue prever um pouquinho. E eu deixo claro, passou, tem que pagar. Agora, te convido, se eu sou buffet, eu mesma falando que passou, sabe, será que o cliente vai confiar? Então, 30 dias antes, peça o telefone da cerimonialista, liga para ela, pergunta se ela vai fazer o controle de entrada. Né? Tem cerimonialista que no pacote dela, ela não dispõe dessa pessoa, a equipe é reduzida. Ela acha que não tem que ficar ninguém na porta, embora eu acredite que segurança é uma atividade diferente de recepção. Então, se você é assessora e não está dando recepção para o seu cliente, que é esse momento que você vai ficar na porta fazendo o controle, deixe isso claro. E você que é buffet, veja com a assessora, com o cliente, se vai ter essa pessoa, coloque em contrato que tem que ter essa pessoa. Olha que profissional transparente que você é. Você pede alguém para te controlar, mas se de tudo ela não colocar essa pessoa, desde já ela vai concordar, ela no caso o seu cliente, com a sua contagem, porque meu Deus do céu, eu te pedi para me controlar, você não quer, e depois você vai discordar comigo que excedeu? Então, se você não colocar, eu insistir, eu pedir assessora, no final das contas você vai concordar com a minha contagem, porque não foi falta de pedir para você me controlar. Bebidas, consumo de bebida por parte de menor idade, Lei 13.106, eu já falei isso 1000 vezes, mas continuo falando, mas agora eu vou falar sobre a ótica, principalmente da casa de festa, do buffet fixo. A Lei 13.106 alterou o Código de Defesa, Código do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, transformando em crime o que era só ato ilícito. Ou seja, fornecer bebida para menor de idade pode dar cadeia, detenção de 2 anos. Quem é o responsável? O dono da festa. Mas a autuação é por onde? Por CNPJ, porque o fiscal não vai chegar lá dentro perguntando quem que é o dono da festa. Ele vai autuar a casa, entende? Então, lá no seu contrato tem que ter uma cláusula onde você fala que em atendimento a essa lei, você não fornece, sua equipe está toda orientada e desde já você está autorizado a tomar as medidas cabíveis para fazer valer essa proibição. Eu já vi contrato falando o seguinte, eu falo que é problema do contratante, se a mãe quiser servir, problema dela. Você está escrevendo que você vai ser cúmplice? Cúmplice, meu filho, tá errado do mesmo jeito. Então fale, não concordo, você é o responsável.
E você precisa, é importante você ter junto aos seus garçons, lá no manualzinho que você mandou, um documentozinho, alguma coisa de treinamento, onde ele foi informado, orientado a não servir, porque a culpa cai nas costas de quem, gente? Cai nas costas do garçom sempre. Então, resguarde a sua equipe e lá vai estar escrito que ele vai assumir por aquilo que ele fizer, que vai ser contra as suas orientações. Porém, você vai poder fazer isso em regresso. O que isso significa? Problema é seu, você responde pelos atos das empresas, das pessoas que atuam em seu nome, aliás. Você responde por aqueles que trabalham por você. Se você depois conseguir evidenciar que o cara fez de sacanagem, ok, você processa o cara depois, mas até então você vai responder pelo que acontecer ali. E por fim, bebidas, controle de bebidas trazidos pelos contratantes. É muito comum do contratante eventualmente não querer contratar espumante, vinho com a empresa de buffet e querer trazer por fora. E eu, assim, na posição de buffet, né? Eu tenho clientes que são buffets e tem eventos que eu estou lá na posição de buffet. Para mim, assim, o que é o mais complicado? Olha só, se o cliente contrata um buffet, não pode faltar espumante, certo? Mas por que quando o cliente que traz, ele pode trazer a quantidade que ele quiser, e aí se acaba o espumante no meio da festa, os convidados vão entender que aquele espumante não é do buffet? Olha o impacto que isso traz para a empresa de buffet. Então eu entendo o seguinte, ok, se você tem aí contato com free shop, se você consegue comprar mais barato, mas eu vou precisar te cobrar eventualmente o custo para servir isso, porque numa festa que tem espumante para todo mundo, eu preciso de mais garçons, então eventualmente você pode até não cobrar para fazer uma gracinha para o cliente, fidelizar, mas deixe claro que você vai precisar de equipe a mais e que ele vai precisar te informar se esse espumante, esse vinho é para todo mundo, ou se vai ser só espumante no brinde, se vai ser só para os padrinhos, para você se organizar internamente. E se o cliente falar é para todo mundo, oriente você quanto à quantidade. Ó, eu só vou servir se você me trouxer a quantidade. Se você compra mais barato, show, mas também não pode faltar espumante no meio da festa, porque isso traz um impacto muito, né, assim, muito grave. De repente, qual é o nome? Ninguém vai entender que aquele espumante não é da empresa. Então, tenha isso em contrato, uma cláusula falando que você vai servir desde que os clientes disponham, né? Paguem pelos custos desse serviço, sejam ele rolha, seja ele garçom extra, se for um uísque, seja copo, gelo, enfim, e que deverá ser na quantidade e qualidade especificada por você, buffet, que é quem entende de comida, de bebida, tudo. Então, assim, oriente, é isso que eu falo. A festa não acontece no dia, a gente trabalha muito no pré-evento, a partir do momento que o cliente fecha contrato, tem que se relacionar com ele, tem que mandar mensagem, tem que marcar reunião, tem que fazer degustação. E aí, se você cumpre esses procedimentos internos, sem dúvidas, no dia vai ser o maior sucesso. Então, fico por aqui, qualquer dúvida, deixem por aí nas nossas redes sociais, por onde você está vendo esse vídeo, que eu vou ter o prazer em te responder. Até a próxima.